Legal, pessoal. O tema que eu vou falar aqui é aplicações de IA para prontuários eletrônicos, tá? É um tema super legal, um tema super sensível e abrangente, tá? E que, além de trazer algumas ideias interessantes, alguns fatos, alguns dados, algumas aplicações reais, eu também quero desmistificar um pouco é, do que é inteligência artificial para a saúde, tá? É, Tirar aquela coisa de que é uma baita de uma ideia e eu vou abrir uma startup e vou ganhar um monte de dinheiro e trazer e pousar um pouco mais essas ideias e transformar elas em processo, em como você chega lá, tá? Então, meu nome é Guilherme Katz, sou CTO do Doutor Consulta. Esses aqui são meus dados, quem quiser falar comigo, tá? Meus contatos, quiser trocar uma ideia, quiser fazer um call, fazer uma videoconferência, um happy hour virtual, estou aberto aqui, tá? Adoro falar sobre tecnologia, sou um nerdaço. E lá no Doutor Consulta a gente tem um super desafio, tá? Que é dar saúde para quem não pode esperar o SUS ou para quem não pode ter um plano de saúde, tá? E isso a gente só consegue fazer, dar uma baita de uma consulta a um preço acessível com uso muito intensivo de tecnologia. E o prontuário médico é o cerne de tudo isso. É o jeito que a gente consegue alcançar esse objetivo. Tá legal? Então vamos lá. Inteligência artificial e prontuário eletrônico. Tá? O que a gente quer resolver? O que nós, de verdade, quando a gente soma esses tecnologia com prontuário eletrônico, qual é o nosso objetivo aqui, né? Vocês estão aqui sexta-feira à noite, abrindo mão de estar com a família, com os filhos aqui. Eu imagino que vocês não querem simplesmente desenvolver uma funcionalidadezinha lá, põe os dados do paciente, ele me dá algum insight, ou não tem forma milagrosa, todo mundo sabe disso. Então eu entendo que vocês querem algo grandioso, né? Vocês querem colocar eficiência no sistema, que vocês querem mudar o mundo, mudar o panorama da tecnologia na saúde. Então, e esse é o mindset que eu quero colocar em vocês, tá? Pensem no ecossistema, pensem no prontuário sendo o coração de um ecossistema, porque é possível, tá? Então, o que a gente quer resolver na prática, né? A gente quer colocar eficiência e margem nos players de saúde? Pode ser, tá? Querendo ou não, os players de saúde eles estão atendendo o paciente final ali, né? Então, a inflação médica é cada vez maior e a margem dos players não estão, o lucro dos players não estão cada vez maior, né? Não está na mesma proporção que uma operadora sobe o plano de saúde, o preço do plano de saúde dela, ela não está lucrando proporcionalmente. Então, tem uma ineficiência aí. Será que eu consigo melhorar isso? Consigo melhorar a satisfação do paciente, a satisfação do profissional da saúde através do meu prontuário? Talvez sim. Eu consigo automatizar e dar um quê de inteligência artificial no Value-Based Healthcare. Talvez é isso que eu quero atingir com inteligência artificial no prontuário eletrônico? Talvez sim. Ou melhorar o matching do paciente com o médico, né? Dar ao paciente uma agenda disponível de forma mais rápida, mais pontual, mais assertiva, ou dar o melhor perfil de médico para o melhor perfil de paciente, para que eles tenham a melhor experiência, a melhor consulta, é uma outra possibilidade. Tá? Então, tudo isso aqui é interessante. Eu quero fazer tudo isso, né? O meu objetivo é mudar tudo isso. Será que a cadeia inteira da saúde pode se beneficiar com o prontuário inteligente? Eu acredito que sim. Tá? Eu não tenho a resposta. Puta, fazer isso aqui, colocar essas tecnologias seria falar demais, né? Mas eu tenho algumas ideias legais. Mas antes eu queria quebrar talvez um conceito, talvez algum de vocês não tenham, mas talvez algum de vocês tenham, só para a gente aterrissar e falar a mesma língua. Colocar a inteligência artificial num prontuário não é ter uma ideia mirabolante, ter uma ideia mega assertiva, ter uma ideia perfeita, aquela coisa que vai quebrar o mercado, vai disruptar toda a medicina. Colocar a inteligência artificial
na saúde, no prontuário eletrônico, é um processo. É um processo que ele é longo, só que dentro desse processo existem interações incrementais que elas têm que ser repetidas e para serem masterizadas, né? Então, é mais ou menos aqui, eu coloquei 1, 2, 3, obviamente muito mais complicado, assim, talvez de certa forma, mas isso aqui resume muito bem. É você ter uma obsessão por dados, uma obsessão, assim, cara, louca por dados, tá? Você tem ciência de dados, para que ciência de dados? Porque eu preciso dar uma cara, um significado para esses dados. Eu tenho uma cultura de inovação. Tá? Então, o que é uma cultura de inovação? É eu conseguir aplicar esse insight que os dados me trouxeram de forma rápida e coletar mais dados a partir disso. E então, onde está o foco? O seu foco, onde eu acho, na minha opinião, na minha modesta opinião, onde tem que estar o seu foco? Na busca por dados. Tá? A gente falou aí, doutora Fabícia, vamos fazer uma gamificação, vamos melhorar a experiência do paciente, vamos conseguir coletar os dados de forma melhor. O doutor Paulo também, vamos colocar soluções inovadoras para a gente falar melhor com o paciente e aí sim eu poder buscar mais dados dele. O Wearables também. O Wearables é uma forma maravilhosa de buscar dados, mas também tem uma parcela da população que não vai demorar até ter esses wearables. Então, o grande trabalho de vocês aqui vai ser como vocês vão buscar esses dados de forma obsessiva. Essa é a parte difícil. Tá? E dado, nem qualquer dado, é dado estruturado. Tá? O dado mais granular possível. Então, buscar esses dados através de gadgets, através de speech to text, a gente está falando de telemedicina aqui, né? A pessoa está falando por um microfone, geralmente no caso de telemedicina, né? Posso ter telechat, etc. Mas uma consulta de videoconferência, o som está passando pelo microfone. Será que eu consigo capturar esses dados pelo microfone e já estruturar eles, para já preparar eles? Aplicativos, né? Você pode ter mais de aplicativos para ver o sono da pessoa, quanto a pessoa anda, quando a pessoa fica acordada, quando ela está calma, quando ela está trabalhando, quando ela não está. Ou, por exemplo, uma anamnese assíncrona. Pô, o cara marcou uma consulta para daqui a uma semana. Já não posso, de algum jeito, ir buscando dados do paciente, trocando informações com ele para preencher os dados. Ciência de dados, você não precisa ser um PhD, um cientista de dados, para dar significados para dados. Isso, na minha opinião, vai ser a parte comoditizada. Tá? O Google ele tem uma ferramenta, por exemplo, chamada Automated Machine Learning, que tem vários algoritmos. E você fala assim, olha, é o seguinte, vou dar um exemplo. Eu dou uma série de resultados de exames de imagem que me fala quais que têm a maior parte de pulmão com pulmão comprometidos. Mais de 50% de pulmão comprometido. Eu sei quais são esses resultados. Então, me fala qual é o melhor algoritmo. Ele vai te falar. Isso está bem endereçado a parte de ciência de dados. Tem empresas como a Cognitive AI que tem pool de PhDs, um pool de cientistas de dados. Se você tiver um problema, você vai lá, contata pontualmente. Cara, eu tive esse insight, eu preciso resolver esse problema. Aqui. Então, eu acho que essa parte é uma parte que, se você não se interessar, se você não fizer ser cientista de dados, ela não vai ser uma barreira para você. Isso que está fácil para você. E uma cultura de inovação, tá? Que, putz, aqui a gente falou, acho que eu sou o terceiro palestrante, quarto palestrante aqui, e pô, acho que foi falado em todos. Então, só que o grande problema é que isso não pode ser só sua responsabilidade. Ela tem que ser a responsabilidade do meio que você está, da clínica, do hospital, da empresa que você está. Senão a coisa não anda, não vai andar. Então, não é uma responsabilidade só sua, mas é algo que você tem que carregar. E para resumir aqui, então, qual que é, né? Eu tenho a minha cultura de dados aqui para coletar esses dados e eu vou ter esses dados que cada vez vai me dar algum insight. O que eu tenho que fazer? Colocar ciência de dados, aplicar ciência de dados. O que uma ciência de dados, o que uma inteligência artificial vai te dar? Duas coisas, basicamente. Eu vou super resumir aqui, me perdoem quem for cientista de dados, mas é só para facilitar aqui a conversa. Ou eu vou fazer uma classificação, ou eu vou fazer uma predição, ou prever algo. Se você colocar isso na sua cabeça, vai ficar fácil para você. Tá? E eu vou lançar isso. Tá? E quando eu lançar essa funcionalidade, quando eu implementar esse insight, ele vai me gerar mais dados.
e esse sistema vai se retroalimentar. E aí um insight, uma ideia vai funcionar, a outra não, aí de repente você tem uma, duas ideias, e de repente elas vão começar a se misturar. Você vai começar a usar mais de uma ao mesmo tempo, e aí a coisa começa a ficar interessante. Então, é isso que eu queria quebrar. Antes de colocar alguns exemplos legais aqui, que eu vou falar sobre experiências minhas, sobre alguns insights que eu tenho, mas colocar inteligência artificial em qualquer lugar, mas aqui no exemplo pontual, é um processo, não é uma ideia mirabolante, não é porque eu vou estudar, você PhD, não é. É mais você ter impostos dados, aplicar as ideias e testar rápido. E fazer isso de forma interativa e incremental, interativa e incremental. E que tipo de resultado a gente pode ter, né? Eu vou dar um exemplo aqui do Dr. Consulta, tá? Que é os nossos guidelines inteligentes. Então, é um algoritmo que a gente desenvolveu em cima de mais de 300 guidelines, que vai guiando o médico, uma árvore de decisão. Então, o médico vai fazer o atendimento do paciente seguindo uma recomendação do nosso sistema. E obviamente, né, essa árvore de decisão ela é retroalimentada. Veja qual é o desfecho clínico, eu vou retroalimentando os dados do desfecho clínico. Quão rápido eu tive o desfecho clínico, ou com a interação, se o paciente gostou ou não. Uma série de inputs que eu vou retroalimentando e vou melhorando esses guidelines médicos de forma automática. Então, hoje ainda tem mais de 90% de aderência nos mais de 2.000 médicos que nós temos. A gente fez um estudo com a Bain Company, a gente melhorou a produtividade dos médicos em 40%. Então, o médico é bom, porque ele pode atender mais pessoas, mais pacientes no curto espaço de tempo, e para o paciente é bom porque ele tem um desfecho clínico. O doutor consulta não vende uma consulta, ele vende um desfecho clínico. Estou querendo resolver o problema do paciente. E de quebra, né, eu estou colocando eficiência na cadeia. A gente foi melhorando os nossos guidelines médicos para dar o mesmo desfecho clínico com a menor quantidade possível de exames solicitados. Lembra, nosso paciente ele paga pelo exame. Então, se eu pedir um monte de exame para ele, classe B e C, ele não vai querer fazer, ele vai para outro lugar. Então, eu tenho que resolver o problema do paciente. E se ele não fizer os exames, eu não vou resolver. Então, eu tenho que pedir a menor quantidade de possíveis de exames, porque vai ter que pagar do bolso dele. Tá? E tem que ter o mesmo desfecho clínico. A ANS estima aí mais ou menos que a média de consulta da ANS, a média de exames que uma consulta gera é de 3,5 a 3,2. A gente pede 2,5. Então, a gente está gerando muita eficiência com esse algoritmo. Outro algoritmo legal, que esse aqui é o coração, um dos nossos, né, que sustenta o nosso modus operandi, a escala I. Ele é um algoritmo que faz sugestão de escala para o médico, baseado na demanda e nos retornos que os médicos já pediram para os seus pacientes e eventos adversos. Então, o médico entra lá no prontuário, ele vai lá, o algoritmo já entendeu qual é a demanda passada e já sugere uma série de agendas. Então, ginecologia, na parte de tarde, lá no Tatuapé. Pode abrir que 90% de chance dessa agenda ser preenchida. O que é legal? Para o paciente, é super interessante. A gente tem paciente hoje que precisa ter uma consulta amanhã. Então, eu sou assertivo para abrir essa agenda para ele. E para o médico é bom, porque ele vai estar lá em 1 hora no consultório, ele vai ter toda a sua agenda preenchida, 90% das chances da minha sugestão. E a coisa começa a ganhar vida, né? Então, a gente teve recentemente agora, né, eu faço parte do corpo executivo, não do corpo clínico. Então, a gente começou a ver que o algoritmo começou a solicitar bastante abertura de agenda de cardiologia. A área de cardiologia, a gente não entendendo muito, né? E as agendas sendo preenchidas, o algoritmo estava acertando. Pô, né? A gente ficou curioso o que aconteceu, né? Que a cardiologia tá sendo solicitada tanto assim. A gente foi entender comorbidade, precisava de um atestado que a pessoa tinha comorbidade para ser vacinada. Então, o próprio algoritmo já começou ali a prever esse movimento conforme, baseado na demanda e baseado no evento que estava acontecendo, e começou a se adaptar, começou a pedir, vamos abrir mais curso de cardiologia. Enfim, e para falar um pouco, mudar um pouco também de doutor consulta, por que eu não poderia ter no meu prontuário um e-mail que a pessoa pode ir lá tirar foto dos seus exames,
ou encaminhar o seu PDF, e o meu algoritmo vai lá e gera um parecer, assim, né? Não dá uma opinião médica, porque isso ainda teria que passar por muita regulação, mas dá um parecer. Pô, para o paciente é legal, você engaja o paciente, você dá uma coisa diferente para ele, serviço gratuito. Para mim é interessante, porque eu coleto dados e organizo já os dados estruturados, porque eu vou saber identificar o que são aqueles exames de forma estruturada. Tá? Isso aqui é uma ideia que eu tirei de um site de viagens, chamado Kayak. Você passa os seus tickets de viagem e passa mais ou menos o que você vai fazer de forma gratuita. Ele gera um itinerário para você. Olha, vem nesses hotéis aqui, que são mais, tem a ver com o seu perfil, já visita mais ou menos esses pontos turísticos aqui que você parece ser, né? Que parece que você vai gostar conforme a clusterização que a gente identificou aqui. Tudo isso de forma muito automática e gratuita. Eu estou dando meus dados, estou recebendo uma coisa legal e estou gerando engajamento, consigo comunicar, abrir um canal de comunicação. Olha só que coisa interessante que um simples e-mail que o consultor recebe a gente pode ter. E agora falando um pouco mais, abrindo um pouco mais o leque, e se eu tivesse uma série de algoritmos interligados? Então imagine que eu tenho uma carteira de vidas, de uma autogestão de saúde, essa Sabesp, por exemplo, sei lá, da Petrobras. Eu tenho um algoritmo aqui, lembra? O algoritmo de inteligência artificial vai clusterizar, classificar ou vai fazer uma predição. Então ele fez uma clusterização aqui de 51% de mulheres, 40% de homens, identificou quais são as CIDs aqui, fez mais ou menos a média de idade, uma série de clusterizações, e eu já tenho um algoritmo aqui que vai me abrir as escalas. Baseado no perfil de quem está agendando, eu já faço uma propensão a overbook. Então, uma consulta de 15 minutos dentro de uma hora, em vez de abrir 4 agendas, eu abro 6, porque eu sei, pela minha base, que mais ou menos certas pessoas vão faltar. Eu já consigo estimar o provável custo médico dessa minha carteira. Olha só que interessante. Né? Lembra que eu falei, a gente tem que tirar o zoom e tentar resolver e dar eficiência para a cadeia, e não só querer ter uma funcionalidade, uma feature legal, que também é bacana, mas é como é que eu junto tudo isso. Ou senão, eu tenho um algoritmo de guideline médico aqui, e eu posso prever quantas solicitações de exame eu vou fazer para essa base, e quais tipos de exames eu vou fazer ainda. E mais ainda, baseado no resultado desses exames, nos guidelines que eu tenho, eu posso prever mais ou menos a quantidade de internações que eu vou gerar para essa carteira de vidas. E eu tenho uma provável siniestralidade da minha cadeia. Olha só que interessante, né? Como a gente misturando mais um pouco os algoritmos, colocando uma coisa só, tudo isso funcionalidades de prontuário. Como é que eu posso gerar eficiência para a cadeia? Então, de novo, né? A minha pergunta aqui que eu acho que vocês têm que se fazer quando estiver pensando em prontuário eletrônico, inteligência artificial, é como eu posso beneficiar a cadeia inteira e não só ter ali. É interessante, pô, eu dou um pouquinho de dado e falo, você provavelmente tem uma propensão de diabetes, é bacana, já é legal pra caramba. Mas duas coisas, né? A gente tem pessoas ainda que não têm tanto acesso à tecnologia. Isso eu tenho dado, eu consigo resolver muita coisa, eu tenho que olhar para a cadeia como um todo, tá? Mas obrigado, tá? Meus dados estão ali na frente. Quem quiser conhecer um pouco, se alguém quiser conhecer o Doutor Consulta, eu vou ficar super feliz em apresentar a vocês, ó, a diretoria, as pessoas que trabalham lá, as pessoas são super abertas. Eu acho que o tema é super legal, tá? Tudo isso está só começando. E é isso aí. Valeu, pessoal.